O dinheiro que você precisa com urgência está nessa oração a Santo Expedito e São Cono. Eu sou Renato, e hoje, convido você a rezar comigo pedindo a Deus, para que Ele ajude na sua urgência de dinheiro com a intercessão do Santo da Fortuna e do Santo das Causas Urgentes. Precisa de uma solução urgente para suas contas? Gostaria de ter um aumento no seu trabalho? Quer ter mais sabedoria para saber como usar seu dinheiro? Então venha comigo, pedir a Deus, para que por meio desta intercessão, Ele entenda seu desespero e encaminhe bênçãos financeiras a você. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho e assim fazer parte dessa família em Jesus Cristo. Escreva seus pedidos e desejos aqui embaixo. Juntos, podemos formar uma poderosa corrente de oração, para que nossas preces tenham mais efeitos positivos e rápidos em nossas vidas, e nas vidas daqueles que estão precisando. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Expedito, fiel guerreiro da fé que nunca hesita diante das causas urgentes, e São Cono, patrono das oportunidades inesperadas, ouçam minha prece neste instante em que minha alma se abre ao céu, buscando auxílio na construção de um caminho mais próspero e sábio. Diante de tantas decisões que precisam ser tomadas com equilíbrio, discernimento e cuidado, clamo por vossa intercessão diante do Altíssimo, para que cada passo que eu der seja guiado por clareza e prudência, e que meus pensamentos estejam afinados com aquilo que realmente conduz à realização verdadeira. O mundo apresenta desafios constantes, e a todo momento surgem escolhas que exigem mais do que simples boa vontade. Exigem entendimento e visão para reconhecer o que merece minha atenção, o que merece meu investimento, o que pode trazer frutos duradouros e não apenas ilusões passageiras. Por isso, Santo Expedito, peço que interceda junto a Deus para que eu seja constantemente assistido pelo discernimento necessário para não me deixar levar por impulsos, por promessas enganosas ou por atalhos que desviam do propósito que o céu tem para mim. Que meus olhos estejam voltados ao que realmente edifica, ao que pode sustentar meu sustento com dignidade, ao que me leva a alcançar recursos de forma reta e justa. São Cono, tu que és lembrado por tuas intervenções nos momentos em que a sorte parecia inalcançável, clamo para que me ajudes a reconhecer o tempo certo de agir, a oportunidade certa de investir, o momento exato de recuar ou avançar. Que tudo aquilo que for destinado ao meu crescimento material esteja acessível quando meu coração estiver preparado para administrá-lo com sabedoria. Que não me falte entendimento para multiplicar o que recebo, nem responsabilidade para aplicar o que chega às minhas mãos. Que nenhuma distração me afaste das metas que realmente importam, e que nenhum sentimento de desânimo me faça deixar de acreditar nas possibilidades que o Senhor abre aos seus filhos quando estes buscam a retidão. Peço que todas as armadilhas do erro, do desperdício, da imprudência sejam afastadas do meu caminho, e que nenhuma influência negativa atrapalhe a construção de um caminho sólido, seguro e abençoado. Desejo ter serenidade para planejar com cuidado, coragem para executar com responsabilidade, e clareza para avaliar com justiça cada passo que dou na busca por estabilidade e progresso. Que meus pensamentos estejam conectados à vontade divina, e que meus atos correspondam àquilo que realmente merece ser realizado. Que eu saiba lidar com os desafios do cotidiano sem me perder em confusão ou em enganos. Que cada decisão sobre dinheiro, investimento, trabalho ou negócio seja feita com maturidade e inteligência, refletindo sempre a presença do Senhor em minha vida. Que nenhuma armadilha da vaidade me conduza por caminhos de ilusão, que nenhuma pressa me leve a agir sem análise, e que nenhuma insegurança me paralise diante das oportunidades que merecem minha atenção. Que tudo aquilo que hoje ainda não consigo enxergar claramente, se organize dentro de mim com a luz do entendimento que vem do alto, e que tudo que não seja verdadeiro, seja naturalmente colocado de lado, sem causar perdas ou arrependimentos. Santo Expedito, protege meu raciocínio, minha memória,
minha intuição e minha sensibilidade para que eu consiga perceber o que está diante de mim e usar tudo isso da melhor maneira. São Kono, caminha à minha frente quando os caminhos parecerem fechados, e intercede junto ao Senhor para que a sorte esteja presente nos momentos decisivos, abrindo portas e revelando possibilidades inesperadas que tragam ganhos justos e bênçãos concretas. Que eu saiba usar o que tenho, por menor que pareça, com inteligência e criatividade. Que eu não tema começar algo novo quando for o tempo certo. Que eu não me sinta pressionado por comparações ou cobranças externas, mas que cada passo dado parta de uma convicção firme e serena. Que nenhuma instabilidade emocional tire meu foco daquilo que é necessário para manter a estabilidade e ampliar minha condição financeira de forma consciente. Que meu trabalho seja guiado por sabedoria. Que meus projetos sejam organizados com paciência. Que as ideias que surgirem em minha mente sejam bem interpretadas e desenvolvidas com dedicação. Que as pessoas que se aproximarem para tratar de negócios, parcerias ou acordos estejam igualmente alinhadas com princípios corretos, e que tudo aquilo que não estiver em sintonia com o bem seja afastado com naturalidade, sem gerar prejuízos ou atritos. Que o Senhor, por meio da intercessão de Santo Expedito e São Kono, me conceda paz interior para agir com prudência, coragem para manter a constância nos desafios, e inteligência para encontrar soluções mesmo nas situações mais complicadas. Que todo o caminho bloqueado se reorganize para que eu possa seguir adiante com segurança. Que o desânimo seja substituído pela clareza, que a dúvida seja vencida pela lucidez, e que a ansiedade não tenha espaço onde reina a certeza de que Deus me conduz. Santo Expedito, São Kono, olhem por mim neste tempo em que preciso de equilíbrio para administrar melhor os recursos que tenho, sabedoria para multiplicar com justiça o que recebo, e sorte para que cada tentativa que realizo esteja alinhada com o que me levará a viver dias de estabilidade, segurança e prosperidade. Que as bênçãos do Senhor não apenas alcancem minhas mãos, mas permaneçam em minha vida, trazendo harmonia para meu cotidiano, serenidade para minhas decisões e sabedoria para que nada se perca. Agora, queridos santos, peço que também sejam testemunhas desta súplica que nasce de um coração cansado dos pesos que o mundo impôs e das obrigações que se acumulam como sombras que não se afastam mesmo diante da luz do dia. Que esta oração chegue aos céus com sinceridade, construída no desejo profundo de reverter uma situação que consome a alma, que corrói a tranquilidade e que transforma a rotina em um constante estado de vigilância e tensão. Que as vossas presenças intercedam diante do trono do Altíssimo para que o fardo das dívidas que paira sobre minha vida encontre o fim que tanto se busca. Muitos passos foram dados com fé, mesmo sem a certeza de onde seriam acolhidos, e ainda assim, portas se mantiveram fechadas, enquanto cobranças externas e internas apertaram o coração. A cada manhã, o desafio de conciliar o que se tem com o que se deve se repete como uma lembrança incômoda da instabilidade que insiste em permanecer. Ainda assim, a esperança continua acesa, ainda que pequena, esperando que os céus, por meio da vossa poderosa intercessão, possam abrir caminhos onde antes havia apenas barreiras. Que cada compromisso financeiro que ainda impede uma respiração tranquila seja tratado diante de Deus como uma situação que necessita de intervenção urgente, e que nenhuma dessas obrigações continue a tirar o sono ou a paz dos meus dias. Santo Expedito, intercessor rápido dos que clamam com sinceridade, ajude a reorganizar os caminhos para que toda dívida que hoje aprisiona minha liberdade seja quitada com dignidade e inteligência. Que nenhuma delas se transforme em sentença permanente, e que todas sejam enfrentadas com possibilidades reais de resolução, sem danos à dignidade, sem prejuízos que tragam ainda mais angústias. Que todos os recursos necessários para dar fim a essa situação difícil sejam liberados no tempo certo, vindo de fontes lícitas, éticas e alinhadas com os princípios corretos. Que nenhuma solução seja tentada por desespero, mas que cada passo em direção à libertação seja firmado em consciência, prudência e discernimento. São Kono,
fiel amigo dos que buscam equilíbrio mesmo quando o chão parece instável, oriente os caminhos para que oportunidades justas se apresentem, para que eu possa quitar tudo que está em aberto sem medo de retrocessos. Que os compromissos que ainda pairam sobre minha vida sejam reorganizados de forma viável, e que os recursos necessários estejam disponíveis no tempo certo, na medida justa, com sabedoria para usar bem o que chega às minhas mãos. Que nenhuma voz de cobrança ressoe mais alto do que a certeza de que, com fé e paciência, tudo pode ser transformado. Que a vergonha de dever seja substituída por uma história nova, pautada em superação e estabilidade. Que cada centavo a ser quitado encontre seu destino final, sem atrasos, sem pressão insustentável, sem sofrimento prolongado. Que os caminhos sejam reorganizados para que o fluxo financeiro entre e permaneça. Que não haja mais brechas por onde os recursos escapem, nem escolhas impensadas que atrasem ainda mais a libertação que tanto se espera. Que toda negociação pendente se resolva com serenidade, que cada valor devido seja acertado com responsabilidade e equilíbrio. Que a angústia de viver sob pressão desapareça diante das bênçãos que Deus pode permitir através da vossa intercessão. Que nenhuma dívida antiga continue a pesar mais do que deve, e que tudo aquilo que ainda me prende seja vencido com organização, inteligência e justiça. Santo Expedito, São Cono, que a estabilidade se instale no meu cotidiano, que as contas sejam pagas dentro do tempo certo, que os compromissos assumidos possam ser cumpridos sem medo, sem atrasos, sem o peso de consequências negativas. Que não haja mais aquela sensação de estar sempre correndo atrás do que já deveria estar resolvido. Que o peso do passado não comprometa mais o presente, e que o futuro traga novos horizontes onde a tranquilidade possa finalmente ser vivida sem interrupções. Que o dinheiro que chega às minhas mãos não seja apenas para apagar incêndios, mas para reorganizar a vida e dar início a um novo capítulo sem amarras. Peço que toda armadilha do descontrole financeiro se desfaça, que nenhuma distração com o supérfluo tire o foco do essencial, que cada decisão seja feita com atenção e que cada centavo que entre em minha vida seja valorizado como um instrumento de libertação e não de escravidão. Que não falte trabalho digno, nem inteligência para administrá-lo. Que haja sabedoria para entender os momentos certos de investir, de guardar, de renegociar, de mudar estratégias, sempre com os olhos voltados ao bem-estar e à liberdade. Que os erros do passado não se repitam mais, que cada aprendizado traga frutos e que a maturidade guie os passos para que uma nova realidade possa se instalar e permanecer com solidez. Que todas as pendências sejam organizadas, uma a uma, com serenidade e precisão. Que cada valor seja providenciado sem desespero, que cada acordo feito seja cumprido em paz. Que as conversas difíceis encontrem boa disposição nas partes envolvidas, e que a compreensão esteja presente em todos os encontros que forem necessários para reconstruir essa realidade com justiça. Que os nomes inscritos nos papéis como credores não sejam lembrados como ameaças, mas como parte de uma história que será superada com equilíbrio. Que nenhuma dívida seja eterna, e que nenhuma cobrança traga mais dor do que necessário para que a transformação aconteça. São Cono, Santo Expedito, intercedam para que a paz financeira seja uma realidade constante. Que não seja preciso mais fugir de cobranças, temer ligações ou hesitar diante de compromissos assumidos. Que o coração encontre alívio por saber que tudo está sendo quitado, que nada está sendo deixado para trás, que cada dia vivido é um passo mais perto da liberdade. Que a segurança de saber que tudo está sob controle se instale como uma verdade inquestionável. Que os dias de incerteza fiquem para trás, e que os novos tempos tragam a serenidade de uma vida organizada e sem dívidas. Que Deus, por meio da intercessão destes dois santos tão queridos, ouça esta súplica feita com a sinceridade de quem já cansou de viver na instabilidade. Que o céu acolha esta oração e permita que a libertação financeira seja vivida em plenitude. Que a tranquilidade venha para ficar.
que as soluções apareçam com clareza, que a paz reine onde antes havia cobrança, que tudo, absolutamente tudo, se ajuste para que a vida possa ser vivida com dignidade, sem pendências, sem atrasos, sem ameaças, sem medo. Que a liberdade seja a nova realidade. Santos intercessores, sejam nesta hora também as testemunhas das palavras que partem de um homem que luta diariamente para manter aquilo que é fruto de seu suor e responsabilidade. Com o coração firme na fé e os olhos atentos às ciladas que tantos armam nas sombras, peço que intercedam junto ao Altíssimo para que toda tentativa de golpe, fraude, engano ou traição dirigida contra os meus recursos seja anulada antes mesmo de se concretizar, que nenhuma armadilha encontre sucesso, que nenhuma cilada prospere, que nenhum plano obscuro tenha êxito. Em um mundo onde a malícia muitas vezes se esconde atrás de rostos aparentemente amistosos, onde propostas são feitas com intenções turvas, onde o interesse alheio se volta para destruir, consumir, roubar e enganar, é preciso mais que atenção. É preciso um escudo que não seja apenas humano, mas que venha do alto, moldado por aquele que tudo vê, que tudo sabe, que tudo antecipa. Que a proteção que peço não seja temporária, nem frágil, mas constante, clara, poderosa e firme. Que todo o meu dinheiro, cada valor recebido, cada moeda guardada, cada recurso adquirido com justiça e mérito seja cercado pela proteção de Deus por meio da vossa intercessão. Que toda tentativa de fraude seja descoberta antes que alcance o dano. Que toda mentira construída para me prejudicar perca seu efeito e seja desmascarada diante da luz divina. São Cono, que tantos conhecem por auxiliar os que querem segurança sobre o que foi conquistado, esteja atento às movimentações que possam colocar em risco o que é sob minha responsabilidade. Que os negócios que aparecerem diante de mim sejam vistos com clareza, que os contratos escondidos por palavras sedutoras não passem despercebidos, que as pessoas que se aproximarem com intenções maliciosas encontrem um bloqueio invisível, firme e inquebrável. Que não haja espaço para engano. Que o discernimento esteja presente em cada escolha, em cada passo, em cada decisão. Que a intuição seja aguçada para perceber o que os olhos não conseguem captar, que os alertas internos sejam nítidos e conduzam sempre ao caminho seguro. Que as vozes que sussurram caminhos fáceis e ganhos ilusórios sejam silenciadas e não tenham força para me atrair. Santo Expedito, exemplo de ação diante da urgência, que nenhuma distração me afaste da necessidade de proteger aquilo que é meu por direito. Que cada bem material que está sob meu cuidado esteja blindado contra o desejo de outros que queiram se apoderar daquilo que não lhes pertence. Que nenhuma senha seja quebrada, que nenhuma informação seja acessada por olhos mal intencionados, que nenhuma armadilha digital, física ou emocional encontre espaço para prosperar. Que cada documento, cada conta, cada valor, esteja resguardado por bênçãos superiores, e que as barreiras sejam intransponíveis para quem vier com a intenção de usurpar. Que o olhar invejoso perca sua direção quando apontado para meus bens, que a mente maliciosa se confunda, que os passos de quem trama contra mim se desorganizem. São Cono, que a astúcia do inimigo não supere a vigilância do céu. Que cada tentativa de enganar, burlar, roubar ou prejudicar financeiramente se transforme em nada. Que os caminhos usados para preparar tais ações sejam interrompidos antes que avancem. Que os planos feitos no oculto sejam expostos à verdade. Que o nome de quem planejar tais maldades perca força diante da justiça divina. Que os valores que estão sob minha guarda não sejam desviados, não sejam tomados, não sejam manipulados por quem tenta se aproveitar da boa-fé. Que nenhuma assinatura seja forjada, que nenhuma palavra falsa convença, que nenhuma pressão psicológica tenha efeito. Que minha mente esteja sempre desperta, que o coração não confunda bondade com ingenuidade, que a confiança só seja dada a quem provar, com atitudes, merecê-la. Santo Expedito e São Cono, olhem por cada detalhe da minha vida financeira.
que nada passe despercebido, que o mal não tenha acesso aos caminhos por onde circulam meus recursos, que cada banco, aplicativo, chave ou meio digital seja blindado, protegido, selado pela graça de Deus, que as falhas humanas não se tornem brechas para aproveitadores, que as decisões que envolvem compra, venda, negociação, parceria ou qualquer outra relação monetária sejam firmadas com clareza, com responsabilidade e sob proteção divina. Que nenhuma assinatura me leve ao prejuízo, que nenhuma promessa vazia me conduza à ruína, que nenhuma ligação disfarçada de oportunidade esconda uma armadilha. Que o discernimento seja como luz permanente que não se apaga, mesmo nas horas de cansaço. Que cada passo meu seja cercado por olhos atentos vindos do alto. Que os guardiões celestes estejam à frente de cada movimento financeiro. Que cada chave de proteção esteja ativada no mundo espiritual e material. Que os laços com pessoas de má índole sejam cortados antes mesmo que se formem. Que os acordos mal intencionados sejam impedidos. Que os golpistas não consigam se aproximar. Que as armadilhas de aparência legítima percam o disfarce. Que a verdade sempre se imponha, que a luz esteja sempre à frente e que o inimigo seja confundido em seus intentos. Que todo espírito de engano, toda tentação de dinheiro fácil, toda proposta de enriquecimento duvidoso, toda falsa oportunidade, seja destruída e que o foco esteja sempre naquilo que é certo, justo, verdadeiro e lícito. São Cono e Santo Expedito, rogo com fé, confiante na intervenção dos céus. Que a estabilidade e a proteção estejam sempre presentes. Que as conquistas não sejam manchadas por perdas. Que o que está sob minha responsabilidade continue intacto. Que não haja falhas, que não haja lacunas, que não haja descuido. Que a vigilância se mantenha constante. Que a paz reine por saber que o que é meu está seguro. Que a cada novo dia, os sinais de alerta sejam claros. Que a intuição seja precisa. Que a mente se mantenha lúcida. Que a proteção não me abandone nem nos detalhes mais simples. Que nenhuma promessa de lucro me segue. Que nenhuma intenção alheia me engane. Que cada centavo permaneça protegido. Que cada bem material continue sob minha responsabilidade sem risco de perda. Que os ladrões do físico ou do virtual sejam mantidos à distância, e que a proteção divina continue sendo o muro invisível que guarda tudo o que me foi confiado. Que cada tentativa de ataque contra meus bens se desfaça no ar. Que nenhuma energia negativa chegue até meu lar, meus negócios ou minha conta. Que a paz reine sobre tudo aquilo que me pertence. Neste instante sagrado, queridos santos, peço também que estejam diante do Altíssimo em meu nome, apresentando o desejo sincero que trago no coração: conquistar sorte e sucesso em minha trajetória profissional, alcançar reconhecimento pelo que realizo com seriedade e dedicação e encontrar novas oportunidades que tragam evolução concreta na vida, tanto em estabilidade quanto em merecida prosperidade. Que a caminhada no campo profissional seja repleta de conquistas sólidas, marcadas por realizações que honrem o talento e a capacidade que foram moldados com tempo, disciplina e fé. Que toda porta boa se mostre, que o cenário ao redor se transforme de modo positivo, que os caminhos certos se evidenciem mesmo em meio à incerteza. Que todas as oportunidades que tragam avanço estejam diante de mim de maneira clara e segura, livres de enganos, prontas para serem reconhecidas e aproveitadas no momento exato. Que nenhuma distração me faça desviar daquilo que realmente vale a pena. Que nenhuma promessa vazia tome o lugar da realidade que já se aproxima. Que todo o talento que Deus concedeu se manifeste com plenitude no trabalho das mãos, no raciocínio das ideias, na postura diante das responsabilidades. Que cada tarefa, cada encontro, cada decisão no ambiente profissional seja guiado pela sabedoria que vem do alto e esteja alinhado com o propósito para o qual fui chamado. Que cada ambiente profissional onde eu pisar seja campo fértil para vitórias.
Que as palavras certas saiam com segurança nos momentos decisivos, que o tom correto esteja presente nas conversas importantes, que o silêncio oportuno também seja compreendido como sinal de inteligência e não de fraqueza. Que as habilidades adquiridas ao longo do tempo sejam valorizadas e reconhecidas. Que aqueles que têm o poder de indicar, promover, reconhecer ou recomendar percebam aquilo que me diferencia no meio dos demais. Que a sorte se manifeste quando os olhos estiverem voltados a mim, que as boas notícias cheguem sem obstáculos, que os caminhos estejam livres para os méritos que estão por vir. Santo Expedito, cuja intercessão é conhecida por abrir vias fechadas e destravar processos parados, esteja à frente de todas as tratativas que possam alavancar meu trabalho. Que não haja travas onde deveria haver fluidez. Que o que se arrasta seja agilizado. Que o que parecia distante se aproxime. Que as propostas que trazem progresso se multipliquem. Que cada entrevista, cada projeto, cada proposta seja conduzida pela mão de Deus. Que a sorte bata a porta de maneira contínua e fiel, trazendo consigo o brilho necessário para destacar o que está pronto para ser oferecido ao mundo. Que as conexões certas se formem, que o reconhecimento venha de fontes inesperadas, que os frutos amadureçam de forma surpreendente. São Cono, cuja devoção atrai proteção e sabedoria, interceda para que a sorte na carreira não seja passageira, mas constante e abençoada. Que a mente permaneça desperta para enxergar o que tantos não veem. Que os dons sejam utilizados da maneira mais produtiva. Que os dias de trabalho não passem em vão. Que cada ação traga consigo o impacto positivo necessário. Que a imagem profissional esteja sempre ligada à excelência, ao comprometimento, à confiança e à verdade. Que não haja espaço para sabotagens, nem internas nem externas. Que o olhar daqueles que decidem seja justo. Que as escolhas feitas diante de mim tragam frutos multiplicados. Que a sorte, aliada ao merecimento, prepare um caminho cheio de vitórias que surpreendam até mesmo os mais incrédulos. Que a estabilidade venha de onde menos se espera. Que as portas que foram fechadas sem motivo justo sejam abertas no tempo oportuno. Que cada área de atuação profissional se torne campo fértil para realizações. Que, mesmo diante de mudanças no mercado, haja adaptação ágil e inteligente. Que novas ideias se mostrem eficientes. Que cada passo adiante seja sinal de avanço definitivo. Que a sorte me encontre preparado. Que os talentos escondidos venham à tona. Que os ventos soprem a favor no momento exato, não apenas por acaso, mas porque foram atraídos por justiça e alinhamento com o bem. Que as oportunidades não escapem pelas mãos. Que os olhos estejam atentos. Que o coração saiba reconhecer o instante certo de agir. Que nenhuma chance seja ignorada por medo ou dúvida. Que os concorrentes que se posicionam por interesses obscuros não prevaleçam. Que a luz da verdade sempre mostre o valor do meu trabalho. Que as palavras mal intencionadas sejam desacreditadas. Que as armadilhas disfarçadas de apoio sejam neutralizadas antes que causem qualquer prejuízo. Que toda situação de injustiça profissional seja revertida com sabedoria e precisão. Que os méritos sejam vistos mesmo por aqueles que antes se recusavam a enxergar. Que a presença no ambiente profissional gere segurança e inspiração para aqueles que dividem o mesmo espaço. Que os elogios venham de maneira justa. Que a sorte toque até mesmo as tarefas mais simples e transforme o cotidiano em motivo de celebração. Que a fé sustente cada passo nesse caminho, e que, mesmo nos dias de dúvida, a certeza de que os céus estão trabalhando a meu favor nunca desapareça. Que os obstáculos se transformem em degraus. Que a resistência dos outros se converta em respeito. Que os desafios sejam encarados com lucidez. Que o que antes parecia inalcançável se torne realidade concreta. Que os caminhos sejam diretos e as oportunidades sejam certas.
Que a palavra não falhe nos momentos decisivos. Que o foco esteja sempre naquilo que vale a pena. Que os frutos sejam duradouros. Que os resultados surpreendam. Que a sorte brilhe constantemente sobre a carreira, renovando os ânimos, reforçando os valores e abrindo horizontes. Que tudo que me for confiado seja cumprido com sabedoria. Que nenhuma chance passe sem ser notada. Que a verdade prevaleça, que a justiça me acompanhe, que a sorte me guie e o sucesso me abrace. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.